Aleluia. Abra sua Bíblia, queridão, queridona, na carta de Paulo aos Colossenses. Você vai entender por que o Senhor nos conduziu nessa primeira parte do culto com essa ideia, com essa mensagem de clamor, de confiança, vida em Cristo é Cristo na vida. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 2, versos 6 até 19. Você esteve na quinta-feira passada, foi tocado e impactado. Corajosamente eu disse que desejei que você perdesse o seu sono para refletir nesta verdade, não é? O João dando um clique aí: viver em Cristo é receber os méritos dele, resultando em crescimento que vem da parte de Deus. Aí na quinta passada focamos de 6 a 15, vivendo em Cristo. E hoje, 16 a 19, crescendo em Cristo. Mas é importante a gente ler o texto todo para você entender como que uma parte está intimamente ligada à outra. Por isso nós vamos ler de 6 a 19, do capítulo 2 de Colossenses. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, né? Que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados. Aleluia. Cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa da comida e da bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio
de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. E não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. O crescimento que vem de Deus. Mantenha sua Bíblia aberta, em caso de algum dispositivo acessada, sem se desviar, para entender esse princípio. Vou repetir. Viver em Cristo é receber os méritos dele, resultando em crescimento que vem da parte de Deus. Da parte de Deus. Por favor, Deus, fale ao nosso coração nesta noite com a exposição da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Rapidamente, queridos, falando da primeira parte, nós temos Paulo começando a tocar no ponto delicado da sua carta. E ele começa dizendo o seguinte: olha, eu sei que vocês receberam Cristo. Paulo está partindo do pressuposto de que os colossenses que estavam recebendo esta carta, não todos, obviamente, porque na igreja nós temos gente convertida e gente não convertida. Paulo está dizendo: olha, vocês receberam Cristo, então permaneçam, continuem, perseverem. E Paulo vai usar aquelas 3 figuras que eu disse para vocês aqui, não é? Que está no versículo 7, enraizados, edificados e confirmados. A ideia de enraizado é gente que tem história, tem raiz, tem vínculo. A ideia de alicerçado, ou edificado, é alguém que tem firmeza. E confirmado é alguém que, me perdoe essa expressão meio rasteira, mas entorta, mas não quebra. Não é? Balança, mas não cai. Não é? A ponte Rio-Niterói precisa ter aquele remeleixo. Mas ela remelexe, ela se mexe, mas não cai. Ou ainda não caiu até hoje, né? Está bem confirmada, edificada. Amados, as lutas são terríveis. Ao final desta mensagem eu quero meditar rapidamente com vocês numa ilustração que diz isso: como sobreviver às marretadas da vida. Então permaneça acordado para quando chegar nessa parte você sair daqui com uma palavra de esperança. Paulo está preocupado porque se existe algo que fragiliza a fé dos crentes, são filosofias e vãs sutilezas. Está no versículo 8. São filosofias, aquela coisa que é para mexer com a cabeça do pessoal. E vãs sutilezas são aquelas questões, sabe aquelas questões pequenas, mas que as pessoas gostam. Hoje em dia, com a internet, então, amados, o que tem de sutileza aparecendo na internet, não é? A gente tem que filtrar as coisas, não é? Tem coisa que me mandam, eu falo, meu Deus, onde o cara tirou isso daí? Ou o que isso é importante para a fé de alguém? São vãs sutilezas. A palavra sutil, você sabe o que é, né? Aquela coisa meio que escamoteada. E vã sutileza é aquilo que não adianta nada. São detalhes, são curiosidades, mas que não fundamentam a fé de ninguém. Paulo também fala de filosofias, vãs sutilezas, e fala de tradição dos homens. Isso a gente tem que se preocupar. Leia Marcos capítulo 7, Mateus capítulo 15, e você vai ver sobre as tradições dos anciãos. E é coisa séria, essa questão das tradições dos anciãos, não é? Mateus 15, 8 e 9, Jesus cita Isaías, dizendo:
Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Uau! Não dá tempo de eu entrar muito nisso, eu falei na quinta-feira passada. E fala de rudimentos do mundo. Rudimentos do mundo são espíritos, né? Seres celestiais que eles acreditavam, os antigos acreditavam, que eram os elementos do saber, né? São stoikeias, do grego, stoikeias tu cosmou, rudimentos deste mundo, astros, seres espirituais que controlam o destino das pessoas, não é? Então, rudimentos deste mundo. Paulo fala o seguinte: olha, cuidado com isso, porque vocês têm que andar segundo Cristo. Repita comigo: segundo Cristo. Porque Cristo, amados, Ele é o maior. Essa coisa de poderes cósmicos, tudo isso é balela, porque não há poder cósmico que não esteja debaixo da autoridade do Cristo cósmico, né? Daquele que enche o universo, daquele que não tem concorrentes, daquele que derrota todos aqueles que se levantam contra ele, principados e potestades. Ele é o cabeça da divindade, não é? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude. Isso daqui é tão profundo, amados, que nós vamos ver uma vida inteira, a gente não vai entender. Mas habitar corporalmente a plenitude da divindade significa que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Até hoje, Jesus está na glória, na eternidade, com seu corpo humano. Corpo humano não ficou no sepulcro, ele ressuscitou. Então ele está lá com uma cabeça, corpo e membros, superiores e inferiores. Seu corpo está intacto, nele habita corporalmente toda a divindade. Isso é muito profundo do corpo. Nós vamos ser ressuscitados nesse corpo. Só não vai ter as ziqueziras que a gente tem. Isso não, nós vamos corpos glorificados. Diga glória a Deus, né? Sem essa dor de um lado, a coluna, dor na outra, enxaqueca, e junta tudo e joga fora, não. Junta tudo e continua vivo, para a glória de Deus. Falei sobre a questão da circuncisão, que não é a circuncisão física, não é? Feita por mãos humanas, aquela coisa dolorida de retirar a pele do órgão genital masculino. É a circuncisão do coração, né? Porque o que vale é ter o coração para Deus. No Antigo Testamento, a circuncisão era para dizer de que o cabeça da família estava separado para Deus, e a sua família seria separada para Deus. No Novo Testamento, a circuncisão é o novo nascimento, simbolizado pelo batismo, mas é o novo nascimento. É morrer para o mundo e é viver para Deus. Esse é o sentido. Nós somos sepultados com Ele no batismo, como diz o versículo 12, e como eu disse, somente o batismo por imersão representa essa imagem de estarmos sepultados com Ele no batismo e ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Nós estávamos mortos, diz o versículo 13, nos nossos pecados, na incircuncisão da nossa carne. Nós éramos muito complicados mesmo, estávamos mais do que complicados, né? Nós estávamos destinados à morte, mas o Senhor nos deu vida, aleluia. Em Efésios capítulo 2, ele diz, nos vivificou, não é? Se eu perguntar para vocês o que vem primeiro, o arrependimento ou o novo nascimento, a maioria vai responder, é o arrependimento.
E todos, se responderem assim, vão errar. Primeiro vem um novo nascimento. Porque como você vai se arrepender se você está morto? Você tem que nascer de novo. E aí se arrepender. Tá ok? Então, quando você é nascido de novo, esse nascido é de Deus. É Deus que faz você nascer. Ninguém diz, eu nasço. Você é nascido. Então, você é novamente nascido. Não da vontade da carne, nem do varão, mas da vontade de Deus. Deus quis que você nascesse. Assim como no Gênesis ele disse, haja luz, e houve luz, em João 3, ele vai dizer para você, se você não nascer de novo, da água e do Espírito, você não vai poder ver a Deus. Novo nascimento. E esse novo nascimento, amados, ocasionou a você a bênção do perdão dos pecados. E aí, versículos 16, 17, na verdade 16 não, versículo 14 e 15, essa figura lindíssima da dívida que você tinha, né, e que ele cancelou. Gente, como é bom quando a gente tem uma dívida cancelada, não é? De vez em quando tem os mutirões aí, o pessoal que anda muito endividado sabe disso. O pessoal, as empresas montam um pool, não é? E começa a fazer aqueles cancelamentos assim, a dívida de 10 mil você paga 150 e sai do nome do SPC, do Serasa e de tudo mais. Como é bom ter anistia. Mas a anistia espiritual, amados, é algo que só Jesus poderia fazer. Ele cancelou o escrito de dívida. Hoje você não precisa mais cumprir ordenanças. Hoje você não faz a obra de Deus para ser salvo. Você é salvo, então por consequência você faz a obra de Deus com alegria, 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 amados. Não há mais ordenança que nos era prejudicial. E ele despojou os principados e potestades. Eu gosto desse verbo despojar. No original significa rebaixar. Ele rebaixou, amados. Você que está preocupado com o seu time, que certamente vai beirar ao rebaixamento, diante de Deus, Jesus rebaixou os principados e as potestades de uma vez por todas. E publicamente os expôs ao desprezo, entrando no arco do triunfo que a irmã Zelimari vai visitar na França, e que nós temos aqui essa figura espiritual de um Deus que em Jesus carrega os seus inimigos derrotados e os leva cativos em triunfo pela cruz. Mas aí, João Marcos, a gente tem que crescer. Já que isso é realidade, mas o que impede o nosso crescimento? Amados e amadas, o que impede o nosso crescimento é que a gente permite que pessoas nos julguem por conta daquilo que a gente come ou bebe, ou pelo fato da gente guardar um dia de festa, ou uma lua nova, ou sábado. Paulo deixa claro aqui de que tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. Mas tem gente que até hoje, amados, é apaixonado pela sombra. Até hoje tem gente que fala, para agradar a Deus eu tenho que comer tal coisa, para agradar a Deus eu tenho que beber tal coisa, para agradar a Deus eu tenho que guardar tal dia santo, para agradar a Deus eu tenho que guardar o sábado, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, 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 1000 vezes não. Tudo é sombra. Nós já temos a realidade, amados. Nós já temos a realidade. Poderia ilustrar de maneira muito absurda alguém que vê o seu amado chegando e vê pela sombra, e ao invés de ir ao encontro à pessoa, vai ao encontro da sua sombra. Nós, amados e amadas, não precisamos mais guardar
dietas sagradas, não precisamos beber bebidas sagradas. Isso até dá confusão, viu? Tem umas seitas aí, tem uns chás malucos aí, toma cuidado com isso. Não precisamos guardar dias de festa. Não precisamos ficar guardando a sexta de 6 horas da tarde até o sábado, 6 horas da tarde, como os adventistas. Não há necessidade. Não há necessidade mais de ir uma vez por ano a uma determinada igreja ou basílica para pagar promessa. Não há mais necessidade. Cristo já aboliu a lei, os mandamentos, as ordenanças. Não há mais também, amados, eu acredito que eu vou estar respeitando o contexto, homens sagrados, nem mulheres sagradas. Você pode ter acesso a Deus. Você deve ser orientado, guiado por um líder, mas você não pode ser mais mediado por homem nenhum. Há uma diferença entre guiar e mediar. Porque o único mediador entre Deus e os homens chama-se Jesus. Então você não precisa mais ficar com essa loucura. O dízimo não é uma coisa que, se você não der, o diabo vai te pegar na esquina. Você é que não sabe administrar seu dinheiro, não é o diabo, é você. Não tem essa noia. Amados, o que eu tenho... Você sabe disso. Pessoas que dizem, olha, essa enfermidade do seu filho pode ser Deus, hein? Deus está castigando. Já ouviu isso? Não precisa levantar a mão, não. Cuidado, hein? Aí cita aqueles versículos bem cabulosos, né? Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, hein? E as pessoas servem a Deus por medo, amados, não por amor. Vivem debaixo de um jugo. Eu tenho que me vestir de um jeito, eu tenho que falar de um jeito. Claro, amados, que o novo nascido vive em novidade de vida, isso é claro. Mas nós não podemos de maneira alguma nos deixar, versículo 18, não deixe que ninguém se faça de árbitro para desqualificar vocês. A ideia de árbitro aqui, o que o árbitro faz? Ele pune. Um cartão amarelo, um cartão vermelho, ele pune quem está jogando, ou fazendo, disputando a partida de maneira indigna. Não deixe que ninguém se faça de árbitro, diz o texto, para desqualificar vocês, com pretexto de humildade, culto aos anjos. Pretexto de humildade é assim, é aquela pessoa que chega falando manso, né, com você e diz assim, olha, cuidado, porque eu acredito que Deus pode estar baixando a mão contra você. Então, cuidado. São mestres, amados, que naquele tempo e hoje também dizem o seguinte, olha, eu tive uma revelação nova de Deus. Cuidado com quem tem revelações novas de Deus, com pretexto de humildade, culto de anjos, baseando-se em visões, estão aqui, estando cheios de orgulho, sem motivo algum, na sua mente carnal. Gente que mistura, amados, me permita dizer, misticismo com legalismo, com pitada de filosofia e preceitos cristãos. Gente que mistura a fé. Gente que faz uma fezinha na macumba, depois vai na igreja católica e não deixa de assistir o R.R. Soares. Então faz aquela mistura. E acredita que, fazendo isso, aquilo que a gente ouve, amados, as pessoas da rua dizem o seguinte, se fala a palavra de Deus, é importante, né? Não, amados. Não, amadas. A palavra de Deus diz que até o diabo crê e estremece. A palavra de Deus também diz
que nós precisamos tomar muito cuidado, porque Satanás se disfarça em anjo de luz. Não é à toa que o primeiro nome de Satanás, ou o nome antigo de Satanás, era o quê? Lúcifer, que significa o quê? Homem de luz. Homem de luz. Cuidado. Cuidado. Quem come de tudo, Romanos 14, 3, não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo. Porque, versículo 17 do capítulo 14 de Romanos, o reino de Deus não é comida nem bebida. É justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. Olhe para mim, queridão e queridona, nós precisamos viver a vida cristã na sua essência, sem mediadores humanos, sem invencionices, sem tradições humanas, sem culto aos anjos, sem misticismos. Algumas mensagens, amados, no mundo evangélico são bizarras. Alguns profetas ou profetisas e pastores e pastoras e missionárias em nosso meio são risíveis. Falam de tudo, menos da palavra de Deus. Se utilizam de ilustrações, assim, algumas delas até ofensivas. Cuidado. Gente que se baseia em visão, em revelação. A Bíblia, amados, já está aqui, amados. É só ouvir, atentar e obedecer. A gente não precisa de mais nada. Lutero disse certa feita, eu vou citar de maneira livre, nós não precisamos de milagre nenhum, mas nem de qualquer visão. Paulo ainda vai dizer aos Gálatas 5,13, irmãos, fomos chamados à liberdade, mas não use a liberdade para dar ocasião à carne, use a liberdade para ser servos uns dos outros, pelo amor. Não dá, amados. João 1,17 diz, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Essa turma de Colossos, e até hoje tem essa turma na igreja, gente que gosta de visão, gente que gosta de sonho, gente que é orgulhosa, gente que tem mente carnal. Não há nenhum problema em subir ao monte para orar. O problema é quando você começa a ver o mato brilhar e aí você tem que parar, o negócio está feio. Gente que acredita em superstições. Agora, além dos místicos, nós temos também os legalistas, os moralistas. E é tudo misturado, né? Na igreja de Colossos era assim. Colossenses 2,23, nós vamos chegar nessa parte, diz assim, de fato essas coisas que eles estavam vivendo lá em Colossos, têm aparência de sabedoria, ao promoverem um culto que as pessoas inventam, falsa humildade e tratamento austero do corpo, mas elas não têm valor algum na luta contra as inclinações da carne. O que adianta falar que o homem tem que andar, amados, com a camisa até aqui, só de calça e sem mostrar nada, se dentro, a mente, o coração está pervertido? De que adianta? Doutrina de homens, culto à personalidade. O crescimento saudável da igreja está à medida que ela é fiel a Jesus. Não é a foto do pastor e da esposa que tem que estar na fachada do templo. E nem a foto de Jesus, porque senão seria idolatria. A essência de um culto é Jesus, não é uma banda, não é um cantor, não é um pregador.
Eu já contei aqui a história de uma pessoa que foi visitar em Londres 2 pregadores, um de manhã e um de noite. O de manhã, eles saíram dizendo o seguinte: que grande pregador. O da noite, eles falaram: que grande Cristo esse pregador anunciou. Ele é o maior. Temos que ser fiéis a Ele. Preste atenção, Ele é o cabeça. O corpo, Efésios capítulo 4, versículos 15 e 16. O corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio das juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É a mesma coisa que está no versículo 19. Não retém a cabeça, a partir do qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem da parte de Deus, amados. Não é um crescimento fabricado, manipulado. Não é um crescimento que é fruto de um pragmatismo. O que a gente vai fazer para a nossa igreja crescer? Eu não tenho que ficar preocupado em fazer algo para a igreja crescer, amados. O Senhor vai mandar os fiéis aqui. Não adianta. Porque se você for atraído aqui por conta do estacionamento que a gente nem tem, você não vai ficar. Se você vier aqui por conta do trabalho com as crianças, olha, não é suficiente. Nós temos muitos problemas. Nós queremos que você venha aqui por conta de Jesus. De Jesus. João Marcos, a primeira aplicação eu fiz na quinta passada. A segunda. Isso, filho. A vida cristã, antes de ser algo relacionado ao seu fazer, precisa ser resultado daquilo que Jesus já fez em sua vida. E aí eu me lembrei daquela canção, né? Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Queridão, queridona, nada. Não há nada que você possa fazer. C.S. Lewis tem essa frase, não é? Não há nada que você possa fazer para Deus lhe amar mais. Não há nada que você possa fazer para Deus lhe amar menos. Viva Cristo. Cresça em Cristo. O crescimento da vida cristã, ele é natural. Ele é intencional. Você é membro do corpo. E Deus efetua o crescimento. Você deve estar pensando, mas pastor, e quando eu não estou bem? Mas pastor, e talvez você vai querer até abrir a Bíblia aí. Quando a minha oração é o Salmo 13. Até quando, Senhor? Te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Já orou assim? Senhor, por que eu não consigo dormir? Senhor, por que dói tanto? Até quando estarei relutando em minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Você diz, os infelizes são ímpios, mas eles estão sempre tripudiando de mim. E aí você diz como salmista, olha para mim, responde-me, Senhor, ilumina os meus olhos para que eu não durma o sono da morte. Isso é, você luta, você tem medo de dormir porque você tem medo de acordar, de não acordar. É loucura, né? Você tem medo de dormir porque você tem medo de não acordar. E você olha de um lado e para o outro, o seu vizinho, o seu vizinho, seu colega de trabalho, seu patrão, seu parente. Aí você diz, Senhor, meu inimigo não pode ficar dizendo que eles prevaleci contra ele. Eles não podem se alegrar, Senhor, se eu for abalado. E aí você vai levantar as duas mãos para o céu e vai recitar o versículo 5. Quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. E aí nesses últimos 5 minutos, a graça de enxergar além das marretadas da vida. É a meditação de Luiz Fernando Arias.
2021. Quando a gente lê, queridão e queridona, presta atenção, Salmos, a gente tem que ler. Minha dica para você, hein? Guarda a dica. Lê em voz alta. Porque o salmista, ele expressa suas inquietações diante do Senhor. A maioria dos salmos eram cantados ou recitados. E você vai dizer, até quando, Senhor? Um ferreiro, amados, depois de uma juventude cheia de excessos, decidiu entregar sua alma a Deus. Durante muitos anos ele trabalhou com afinco, praticou a caridade, era um homem do bem. Mas apesar de toda a dedicação, ele não parecia, nada parecia dar certo em sua vida. Só tinha problemas e dívidas. Não se identifique levantando a mão, não. Numa tarde, um amigo o visitou. Ele ficou compadecido com aquela situação e disse assim: é estranho que justamente depois de você se tornar um homem temente a Deus, sempre tem um amigo desse. É um amigo de Jó. Um amigo de Jó. Lê o livro de Jó que você vai entender essa expressão, amigo de Jó, que é o popular amigo da onça. O amigo chegou só para falar o seguinte: é estranho, né? Justamente depois de você se tornar um homem temente a Deus, sua vida começou a piorar. Olha, eu não desejo enfraquecer a sua fé, mas apesar de toda a sua crença espiritual, nada tem melhorado. Aí o ferreiro, amados, convertido, recebe aquele golpe, imagina como ele fica. Ele havia pensado nisso muitas vezes. E ele ficou em silêncio, Lu, durante algum tempo. Mas ele não queria deixar o amigo sem resposta. Então ele falou o seguinte: eu não sei se todos estão ambientados ao contexto da oficina do ferreiro, né? Mas eu acredito que vai dar para você entender. Ele disse assim: olha, eu recebo nessa oficina o aço não trabalhado. Aquele aço bruto, né? Sabe como é, né? Cheio de impureza. E eu preciso transformá-lo em espadas. Sabe como eu faço isso? Eu aqueço a chapa de aço num calor infernal. Calcula aí uma temperatura que tem quente mesmo. Até que fique vermelha. E eu tenho que fazer sem qualquer piedade. E ainda depois eu tenho que pegar o martelo e pá! Aplicar vários golpes. Até que a chapa de aço adquira a forma desejada. Logo eu mergulho num balde de água fria. E a oficina inteira se enche com o barulho do vapor. A peça estala, grita, porque houve uma súbita mudança de temperatura. E eu tenho que repetir esse processo várias vezes, até conseguir a espada perfeita. Uma vez não é suficiente, não. Você que está reclamando, a prova está doendo, Senhor, ela me faz chorar. Persiste. E o ferreiro diz assim: às vezes o aço que chega até as minhas mãos não consegue aguentar esse tratamento. Diga misericórdia. Tem aço que não aguenta. Tem aço que não suporta marretada. O calor, martelada, água fria, enche de rachadura. E eu sei que ele jamais vai se transformar em boa lâmina de espada. Então eu coloco no monte de ferro velho que você viu lá na entrada da minha ferraria. E aí que o mistério chega. Eu sei, preste atenção, que Deus está me colocando no fogo das aflições. Eu tenho aceitado as marteladas da vida. Aleluia. Às vezes eu sinto-me tão frio e insensível com a água, como a água que faz sofrer o aço.
Mas a única coisa que eu peço é que Deus não desista até que eu consiga tomar a forma que o Senhor espera de mim. Que Ele tente da maneira que achar melhor. Mas aí, Elma, que vem a parte melhor. Mas eu peço que Ele jamais me coloque no monte de ferro velho das almas. Queridão, queridona, o grande projeto de Deus para a sua vida é que você seja moldado para se tornar semelhante a Cristo. E tudo está cooperando na sua vida para isso. Para que você, ao final do processo, diga como salmista: cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Porque você só está vendo essa fase. Você só está vendo esse jogo, esse momento, esse ato da sua vida, esse átomo, esse momento. Deus está vendo o que Ele está fazendo com você e em você. Ele está vendo como tudo isso vai terminar. Então, peça para Deus agora: Deus, não desista de mim. Me mantenha fiel ao Senhor. Mesmo que eu sofra. Mesmo que eu seja provado e tentado, dando um clique, João, a viver confiado em meus méritos, mas eu não quero viver assim mais. Eu não quero lutar mais. Eu quero viver em Cristo, que é receber os méritos do Senhor, para que eu cresça o crescimento que vem da parte de Deus. Tudo coopera para o seu bem e para a glória de Deus. Ele conhece o fim desde o começo. Tome posse dessa palavra, queridão e queridona. Não importa a sua idade, não importa o momento que você está vivendo na sua vida, confie. Abaixe a cabeça e ore comigo. Deus, você que está com a sua família toda aqui, Deus, clama, interceda. Pense em todo mundo da sua casa. Aquele que Deus está fazendo algo. Aquele que de alguma forma Deus já completou a obra porque levou. Pode não ter sido do jeito nem no tempo que você quis. Mas se foi no jeito do tempo de Deus, descanse. Confie. Deus não terminou a obra dele na sua vida. Não. Ainda não. Para. Pensa nisso. Ainda não. Deus, a tua palavra é verdade, Deus. Cristo em nós é a esperança da glória. Não queremos sombras. Não queremos personalismos, individualismos, misticismos. Não queremos ser reféns do sobrenatural.
Não queremos um culto de sensações. Queremos um culto racional, lógico. A gente quer sair daqui entendendo. A gente não quer sair daqui aliviado ou anestesiado. A gente quer sair daqui em paz, mas consciente que no mundo teremos aflições. E a gente não pode se enganar. Deus, ajuda a gente a erguermos um altar na nossa casa, a dizermos como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. A crermos, ó Deus, a despeito das evidências contrárias, a crermos contra a esperança, Deus. Deus, 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 Deus. Não deixa a gente esmorecer. Não deixa a gente desistir. Não deixa a gente jogar a toalha. Não deixa a gente abandonar o barco. Deus, Deus, não joga a gente na lata de lixo, no monte de ferro velho. Nós queremos passar pelo que tivermos de passar, mas queremos ser útil nas tuas mãos. Ó Deus, no nome de Jesus. Amém. E amém. Ore silenciosamente. Ore, ore, ore. Ore, ore. Clame ao Senhor. Peça para Ele assim, turbinar essa palavra no seu coração.